Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho na área para trazer aqui para vocês o primeiro mano a mano da temporada de 2026, envolvendo o Santos Futebol Clube da equipe profissional. E hoje vamos trazer um mano a mano aqui entre Santos e Novo Horizontino. Quem tem a melhor equipe? É o Santos? É o Novo Horizontino, clube do interior de São Paulo, que bateu na trave nas últimas 3 edições da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, buscando acesso até a Série A? Tudo isso e muito mais aqui neste vídeo, mano a mano, Santos e Novo Horizontino, partida que está agendada para acontecer no próximo sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, inclusive com ingressos esgotados. O Urbano Caldeira vai ferver e o torcedor santista fará uma linda festa, não tenho dúvidas disso. Mas antes, deixa eu dar aquele recado legal, aquele recado sensacional. Vou falar aqui da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado. Todas as estatísticas e odds turbinadas você encontra na Blaze, meu amigo varandeiro e minha amiga varandeira. E neste final de semana, você pode palpitar em diversas ligas na Blaze. Você pode palpitar aqui no Brasil, nos estaduais. Tem Campeonato Paulista, tem Santos, tem Corinthians, tem São Paulo, tem Palmeiras, mundo afora. Você pode palpitar na Premier League, tem Série A italiana, La Liga, Liga Francesa, enfim, inúmeras ligas para você palpitar sempre com muita responsabilidade. Para você conseguir fazer isso, basta escanear o código aqui ao lado, use a câmera do seu celular e aí, quando você acessar no link da Blaze, você coloca o código VARANDAFC. Lembrando, apenas 18+, e use aquele valor que jamais fará falta nos seus cofres. Afinal, vamos nos divertir na Blaze porque o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você vem pra Blaze, você também. E não podemos começar por outra proposição, vamos aos arqueiros. O embate de hoje é entre Gabriel Brazão e César Augusto. Gabriel Brazão de 25 anos, César Augusto de 30 anos de idade. E aqui a gente ainda não está colocando os números dos jogadores, porque teoricamente a temporada acabou de começar, então eles estão todos zerados. 0 jogos, 0 gols sofridos, por exemplo, 0 defesas, enfim, vocês compreenderam o que eu quis dizer. Mas a partir do próximo, nós já começaremos a colocar os números de cada atleta. Indo direto ao ponto, aqui entre Gabriel Brazão e César Augusto, com todo respeito ao César Augusto, eu acho que ele nem limpa as chuteiras do Gabriel Brazão. É um goleiro que tem passagem já pela Europa, já jogou em outras equipes do futebol brasileiro, foi revelado no Londrina, salvo engano, teve passagem pelo Mirassol também, mas nunca foi aquele baita goleiro, nunca brilhou de fato em algum lugar. Já do outro lado, nós temos quem? Gabriel Brazão, jogador mais visado, talvez, por alguns clubes mundo afora. Então aqui, o meu voto é para o Gabriel Brazão e nós temos 1-0 para o Santos neste duelo mano a mano. Vamos para a lateral direita. O confronto de hoje é entre Igor Vinícius e o lateral direito Patrick Bray. Na verdade, o Patrick Bray é lateral esquerdo, mas treinou nos últimos dias como lateral direito. Claro que pode haver sim uma mudança aqui. Lembrando, né, todas as equipes podem trazer alguma novidade para alguma partida, mas nós selecionamos aquilo que cada time tem de melhor. E nesse embate entre Igor Vinícius e Patrick Bray, na minha opinião, aqui é jogo fácil também para o Igor Vinícius, até porque ele está na posição de ofício. Patrick Bray é mais lateral esquerdo, jogou bem mais nessa função, até mesmo no Cruzeiro, logo no início da sua carreira. Já o Igor Vinícius, ele é um lateral direito de ofício. Por isso aqui, o meu voto é para o Igor Vinícius, 2-0 para o Santos Futebol Clube. Agora nós chegamos na zaga, hein? Primeiro embate aqui na zaga vai ser entre Adonis Frias, de 27 anos de idade, contra o Eduardo Brock, de 34 anos. Ele que acabou de chegar na equipe do Grêmio Novo Horizontino. E assim, é um embate, por mais que o Adonis Frias não seja ainda aquele zagueiro confiabilíssimo, eu ainda vejo que ele tem mais cacuetes defensivos favoráveis e positivos para si do que propriamente o Eduardo Brock. Eu acho, inclusive, que o Adonis, mesmo sendo um zagueiro de pouca mobilidade, ele é até mais veloz e fisicamente falando melhor do que o Eduardo Brock, que já tem os seus 34 anos de idade. Então aqui vai se desenhando uma goleada para o Santos Futebol Clube, 3-0 para o Peixe, frente ao Novo Horizontino.
Bora agora para o próximo. Vamos para o outro zagueiro. Duelo entre Zé Ivaldo, de 28 anos de idade, contra o Gabriel Bahia, de 27 anos de idade. Gabriel Bahia também recém-contratado pela equipe do Grêmio Novo Horizontino, pessoal. E assim, mais um duelo, né? Claro que é desigual. Estamos falando do Santos, é uma equipe de Série A. Do outro lado, tem o Novo Horizontino, que é uma equipe de segunda divisão. Por mais que tenha batido na trave inúmeras vezes, e por mais que o Santos, por incrível que pareça, seja freguês do Novo Horizontino, nos últimos 10 jogos, o Santos ganhou apenas um, pessoal, e perdeu 6, né? Mas assim, mano a mano, papel no papel, o Santos, do meu ponto de vista, tem uma equipe superior e por isso aqui votarei novamente mais um jogador do Alvinegro Praiano. Na minha opinião, o Zé Ivaldo é mais zagueiro do que o Gabriel Bahia da equipe do Novo Horizontino e nós já temos no placar um 4-0 para o Alvinegro Praiano. Chegando agora do lado esquerdo, a lateral esquerda para fechar a zaga, nós temos o Souza, garoto de 19 anos de idade, contra o Mike, jogador de 26 anos de idade. Lembrando aqui o meu comentário. Colocamos o Souza aqui porque é o que o Santos tem de melhor, porque o Souza não treinou, não fez trabalho tático com a equipe do Santos na última quinta-feira e existe uma forte possibilidade de ele ser transferido para o Tottenham Hotspur da Inglaterra. Mas, levando em conta que nós separamos o que cada equipe tem de melhor, o embate aqui tem que ter o Souzinha, que no meu ponto de vista, já aproveitando para dar o voto, é bem superior do que o lateral esquerdo Mike. Chegamos ao meio de campo, pessoal. Vamos lá. Duelo de agora entre João Schmidt, de 32 anos, contra o Juninho, de 24 anos de idade. E mais uma vez aqui, vou votar no jogador do Alvinegro Praiano. Meu voto fica para o João Schmidt. Por mais que eu não seja um grande entusiasta do futebol do João Schmidt. É aquilo que eu sempre comentava com o nosso saudoso Marcão. O João Schmidt, ele é um jogador que vai te entregar ali 3 jogos que você vai se empolgar e depois ele vai passar muitos outros entregando futebol bem abaixo da expectativa, trazendo até um estilo de jogo irritante para o torcedor pelo fato dele ser bem burocrático. Mais um duelo agora entre o William Arão, de 33 anos de idade, contra o Léo Naldi, de 24 anos. E assim, o Léo Naldi, por mais que eu veja que ele tem características diferentes do William Arão, ele até possa ter uma chegada superior, pisar mais próximo da área do que o William Arão, eu ainda vejo que o William Arão ele é um jogador muito mais completo no aspecto defensivo do que o Leonaldi. Eu acho que o William Arão é um jogador muito melhor do que o Leonaldi e inclusive fisicamente, mesmo que o William Arão tenha passado por alguns problemas na temporada passada, eu vejo que fisicamente ele tem mais potencial para entregar do que o Leonaldi, mesmo ele tendo já sendo um jogador de 33 anos de idade. E aqui uma goleada do Santos já consumada, né? 7-0 para o Alvinegro Praiano contra o Novo Horizontino neste duelo de mano a mano. Chegamos agora na parte criativa das equipes. Vamos chegar no próximo do ataque de ambos os times. Duelo de agora entre Benjamin Roleiser, de 25 anos de idade, contra o Matheus Bianchi, de 27 anos de idade. E assim, o Benjamin Roleiser, do meu ponto de vista, deve demais ainda com a camisa do Santos. Eu fiz uma promessa, inclusive, de deixar o meu cabelo igual ao dele, caso o Benjamin Roleiser consiga marcar 15 gols nessa temporada. O mesmo cabelo que apareceu na foto anteriormente, eu faço igual. Deixo crescer e platino, lanço o famoso nevou, assim como o Benjamin Roleiser, se ele entregar 15 gols na temporada. E eu cobro ele muito porque eu acredito no Roleiser. Eu acho que o Roleiser ele tem um baita de um potencial para ser um jogador que entrega mais participativo, um jogador que inclusive consegue contribuir com um pouquinho mais de assistências, foram apenas 3 no ano passado, apenas 3 gols também anotados para ele, então por isso que eu cobro muito. Se eu cobro demais um jogador é porque eu acredito no potencial desse mesmo atleta. Então, o meu voto mesmo assim aqui vai ser no Benjamin Roleiser, ele tem mais características interessantes do que o Matheus Bianchi, mas faço adendo de que eu confio no Roleiser, mas eu espero muito mais futebol do que ele já demonstrou até aqui nesse início de temporada de 2026, considerando o desempenho de 2025. Agora vamos para o ataque. Duelo daqui teremos Robinho Júnior contra Rômulo. Robinho Júnior, de 17 anos,
contra o Rômulo, de 24 anos de idade. O Rômulo, aquele mesmo que atuou primeiro no Novo Horizontino, jogou muito bem uma partida contra o Santos em 2024, um 2-1 do Novo Horizontino em plena Vila Belmiro. O Rômulo marcou um dos gols daquela partida, acabou com o jogo em 2024. E do outro lado nós temos o Robinho Júnior, que acabou de subir, né? O Robinho, que teve pouca minutagem com a camisa do Santos na temporada anterior, ele mesmo sendo um jogador de 17 anos, o próprio compreende que poderia ter jogado mais. E do outro lado nós temos um Rômulo que vem em baixa, querendo ou não. Eu tinha muita expectativa no Rômulo porque, primeiro, eu estava naquele jogo da Vila Belmiro entre Santos e a equipe do Novo Horizontino, ele jogou muito bem. Eu até esperava que o Santos pudesse ir atrás do jogador, mas quem concluiu a contratação foi a equipe do Palmeiras, e lá pelos lados da equipe alviverde ele não conseguiu desempenhar tão bem assim, e por isso que, levando em consideração que ele está numa curva, por mais que ele tenha potencial, mas ele está mais para baixo do que em alta nesse momento na carreira, e o Robinho é um jogador em pleno potencial, eu vou votar aqui no Robinho Júnior e teremos mais um pontinho para o Santos Futebol Clube, meus amigos. 9-0 para o Peixe nesse duelo mano a mano. Dessa vez, pessoal, vamos para mais um duelo. Lautaro Dias, de 27 anos de idade, contra o Bruno José, também de 27 anos de idade. E eu acredito que esse seja o duelo talvez mais equilibrado entre os jogadores, porque o Lautaro Dias, aqui nós colocamos ele porque ele faz a função do lado esquerdo. O Álvaro Barreal certamente não estará disponível para esta partida, mas nós colocamos aqui o Lautaro Dias, que fez essa função muitas vezes no Santos. Quando o Neymar fazia o falso 9 no ano passado, o Lautaro jogava a partida jogando mais para o lado esquerdo e tentando cortar mais para dentro. E assim, é um duelo bem equilibrado, eu acho difícil até de votar, porque o Lautaro Dias, para mim, todo mundo sabe a minha opinião, eu acho que ele é um jogador muito voluntarioso, mas isso não é o suficiente nos dias de hoje. No futebol que é praticado hoje em dia, você tem que ter técnica. Não adianta você só correr, você só marcar. E além do mais, o Lautaro é um atacante. Um atacante, ele precisa de mais do que somente correr, somente marcar o zagueiro. Então eu acho que o Lautaro, ele precisa de muito, muito, muito mesmo para conseguir ser um jogador de destaque no Santos Futebol Clube. E do outro lado nós temos um Bruno José, que inclusive é o dono da função. Aqui o Lautaro Dias está improvisado e por isso vou votar no jogador do Grêmio Novo Horizontino. Votarei no Bruno José, porque ele está fazendo a função dele. Aqui o Lautaro Dias está improvisado e, na minha opinião, tem sérias dificuldades com a bola no pé o jogador argentino do Santos. E fica aqui o primeiro pontinho da equipe do Novo Horizontino, 9-1 para o Peixe. Agora no ataque, Gabriel Barbosa, de 29 anos de idade, contra o Robson, de 34 anos de idade. Robson, aquele que atuou muito pelo Coritiba, inclusive participou daquela campanha do Coxa que foi rebaixado junto com o Santos em 2023. Ele jogou no Coxa também em 2024, teve passagens pela equipe do Fortaleza, é um jogador de 34 anos, muito experiente. Mas aqui não vai dar para ele, né? Vou acabar votando no Gabriel Barbosa. Uma outra promessa, inclusive, que eu fiz com relação ao Gabriel. Ou chamarei de Gabriel Barbosa, ou pelo menos tentarei chamá-lo de Gabriel Barbosa, até ele entregar, no mínimo, 12 gols para a equipe santista. E não adianta entregar o 12º gol lá em dezembro. Eu quero 12 gols do Gabriel, pelo menos ali até abril, quem sabe, maio, ainda chutando alto, sendo bacana com ele, para aí sim eu poder voltar a chamá-lo de Gabigol. Essa foi a minha promessa para perdoar o Gabriel Barbosa pela saída do Santos e pelas provocações que ele já fez para a torcida santista, mas aqui eu voto nele, Gabriel Barbosa, frente ao jogador do Novo Horizontino, e o Santos ganha por 10-1 na linha de 11 jogadores. 10-1 para o Santos. Fora o Lautaro Dias, todos os outros atletas do Peixe escalados aqui nesse mano a mano venceram o duelo contra o atleta do Novo Horizontino. Para fechar, vamos entre os treinadores. Duelo de treinadores. Juan Pablo Vojvoda, de 50 anos de idade, contra o Wenderson Moreira, de 54 anos. E aqui, mais uma disputa bem desigual no meu ponto de vista. Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda é muito mais treinador do que o Wenderson Moreira. Por mais que eu tenha ficado bravo com o Vojvoda no final do ano passado, em algumas decisões equivocadas, substituições que eu não conseguia compreender, outros tipos de escalações que eu achava meio inconcebível ele colocar em campo, mas ainda assim ele é mais técnico que o Wenderson Moreira. O Juan Pablo Vojvoda, inclusive, é vitorioso com equipes
de menor expressão. Querendo ou não, ele colocou o Fortaleza no radar junto ao Marcelo Paz, que hoje foi para a equipe do Corinthians. Então aqui eu voto no Juan Pablo Vojvoda e o nosso mano a mano é encerrado com um placar de 11-1 para o maior clube do mundo, tricampeão da Libertadores da América. E é isso, meus amigos varandeiros, minhas amigas varandeiras. Deixem aqui nos comentários se você concorda comigo, se você discorda, se algum jogador do Novo Horizontino poderia ter vencido algum duelo que ele perdeu, se eu falei, comi abobrinha com relação ao Lautaro Dias, comparando ele com o jogador Bruno José da equipe do Novo Horizontino, ou se você tem algum outro argumento para defender um jogador do Santos, um jogador do Novo Horizontino, enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos criar um debate muito legal aqui na família Varanda, que é a varanda que mais cresce no Brasil e no mundo. Desde já, muito obrigado, deixem o seu like e compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!